Hoje nós vamos meditar sobre a oração de Jacó. Esse texto ele está em Gênesis, capítulo 32, sendo que nós vamos ler agora os versos 9 a 12 e depois iremos ver os 24 até o 28. Semana passada eu disse que eu iria falar sobre manobras na oração, ou o preço das manobras na oração. E a palavra manobra tem um significado positivo e tem um significado pejorativo. O modo de entender quando que esse significado é positivo ou pejorativo vai depender do contexto. Mas o dicionário online português diz que manobra é o seguinte: ato, modo de regular, de dirigir o funcionamento de uma máquina, de um aparelho, de um veículo, manobra de uma locomotiva. É também a arte de comandar tropas em campanha. É o general hábil na realização de manobras com o exército. É também a manobra que é feita por um exército militar. É ainda a arte de governar um navio. É também o cabo que serve para governar as velas de um navio. Tudo isso tem o nome de manobra. Também a manobra pode ser entendida como meios empregados para se chegar a um fim desejado. É também uma habilidade. As duas últimas palavras da definição de manobra são aquelas que nos preocupam, porque diz que astúcia e artimanha. Às vezes você não fala, fulano estava com uma manobra meio suspeita ali, né? Beltrano está manobrando. Não é que ele esteja manobrando um carro, manobrando uma tropa, um navio, não. Ele está com uma atitude que é uma atitude astuta, é uma artimanha. E essa foi a experiência de Jacó. Ele tentou obter a bênção de Deus sobre a vida dele, que era uma promessa. O que me impressiona é que era uma promessa. Desde o ventre materno, quando Rebeca ficou preocupada que havia aquela luta dos dois irmãos, que Deus fez uma promessa. Rebeca sabia disso. Isaac sabia disso. E eu acredito que os filhos também deveriam saber, até mesmo porque Jacó depois vai meio que cobrar isso de Deus, das promessas feitas por Deus a ele, e ele invoca depois o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que era Abraão o avô, Isaac era o pai. Então, a artimanha de Jacó para conseguir a bênção. E quais foram os custos disto? Eu quero destacar alguns desses custos na vida de Jacó. Veja só, letra A, e os irmãos que estão projetando, tá? Letra A, ele passou a ser odiado pelo seu irmão. Quantas vezes, por obter algo de modo ilícito, com astúcia, com artimanha, a gente provoca a ira, provoca a rejeição daqueles que nos cercam e até mesmo entre familiares. Outra consequência, outro custo dessa manobra de Jacó para receber a bênção. Ele teve de fugir e viver exilado 20 anos longe dos seus pais. Olha, meus irmãos, 20 anos é um período longo na vida de uma pessoa.
E ele passou 20 anos lá na terra do tio dele, de onde a mãe dele tinha vindo lá de Harã. Letra C, mais uma consequência, mais um custo da manobra de Jacó para receber a bênção. No exílio, quando ele quis se casar, foi enganado pelo próprio tio, que era também o sogro. E ele teve de trabalhar 14 anos de graça, no sentido de não receber nada, para poder ficar com a mulher amada dele. Porque nos primeiros 7 anos que ele trabalhou com Raquel, mas o sogro, os irmãos sabem, ao invés de dar Raquel como esposa, deu Lia, mas ele não queria, ele queria Raquel. E aí, espertamente, o sogro falou: olha, tá bom, você pode casar com Raquel, mas você tem que trabalhar mais 7 anos de graça para mim. E ele falou: ok, eu trabalho. E assim ele teve que trabalhar 14 anos. Olha as consequências na vida da gente, irmão. Quando a gente tenta obter alguma vantagem de um modo ilícito. O que ele enganou aqui, estava sendo enganado lá agora. Mas outro detalhe, que é a letra D aqui, está sendo projetado para os irmãos que nos acompanham online, ele foi enganado pelo sogro 10 vezes. Outras 10 vezes ele foi enganado. Esse texto, essa referência, os irmãos não podem ver aí, mas está em Gênesis, capítulo 31, versículo 7, quando ele fala para a esposa, fala: olha, teu pai já me enganou 10 vezes, mudou meu salário 10 vezes e me enganou. Quer dizer, além da trapaça que ele fez, ainda enganou 10 vezes. Agora, apesar de tudo isto, não mais agora como uma consequência ou como um custo, mas como informação, Deus o abençoou com uma grande família. Lá em Harã, Jacó teve 12 filhos, 11 filhos e uma filha. E quando ele volta para Canaã, lhe nasce também Benjamim, formando, portanto, os 13 filhos de Jacó. 12 filhos e uma filha. Isso está em Gênesis 35, 16 a 19. Mas uma consequência de quando Jacó decide voltar, que é a letra F, ele decide voltar para a companhia do irmão, para a terra onde os pais dele moravam, ele mandou avisar o irmão que ele estava voltando. E o que acontece? Volta o mensageiro dizendo: olha, teu irmão está vindo, mas ele está trazendo mais 400 homens com ele. E aí, Jacó se desespera e faz uma oração com resultados tão marcantes que ela entra na lista das orações notáveis. Aqui agora vamos ver como foi essa oração de Jacó. Já lemos uma parte, mas agora vamos pensar nela, vamos meditar nela. Em que sentido que ela se tornou notável? Qual o significado dela? Veja só, as lições que podemos tirar. A primeira lição: ore e não use de astúcias, de artimanhas. Porque Deus, além de não aprovar artimanhas, este tipo de manobra custa um alto preço. Veja só, na própria oração, a gente usar de uma artimanha, Deus poderá não só não responder, como fazer daquilo um alto custo para nós.
Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Não tem como a gente ludibriar Deus, passar a perna em Deus, como se diz popularmente. Então, ore sinceramente, ore do seu coração. Olha o que ele diz em Gênesis capítulo 32, versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. Você percebe que primeiro ele se dirige a Deus como uma divindade. Ele vai usar no hebraico a palavra Elohim. Mas, quando ele invoca, ele diz: ó Jeová, ó Deus que salva, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Será que Deus precisa que a gente lembre para ele o que ele prometeu? Claro que não. Porque quando a gente ora lembrando uma promessa, a gente está lembrando para quem? Para nós mesmos. Porque Deus não precisa que a gente lembre, que a gente o lembre de alguma coisa. Mas é uma maneira da gente expressar que a gente tem uma promessa e que a gente confia naquela promessa. A oração de Jacó começa a ser notável porque ele recorda as promessas. Meu irmão, quando for orar, recorde as promessas de Deus. Faça como o profeta Jeremias diz: trarei à memória o que me pode dar o quê? Esperança. Trarei à memória o que me pode dar esperança. Por isso que lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 19, no versículo 18, ele fala que nós devemos nos encher do Espírito. E no versículo 19 ele vai dizer de que modo? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então é muito importante a gente recordar promessas. Deus, o Senhor prometeu, e eu creio nisso. Deus, eu quero tomar posse dessa promessa que o Senhor fez. Não é decretando coisas para Deus, determinando coisas para Deus, mas é você dizendo que você crê naquela promessa que o Senhor fez. No versículo 12, ele recorda mais uma vez: e disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Quando foi que Deus disse isso a ele? Deus disse isso para Abraão. Deus disse isso para Isaque. E ele foi informado pelo avô, pelo pai, certamente pela mãe, de que havia essa promessa. Então Jacó tinha essa promessa no coração. Meu irmão, mantenha no seu coração as promessas de Deus. Conserve-as, relembre-as, traga à memória sempre as promessas. Não é tão bom quando a gente se lembra que Deus diz: eis que eu estou contigo todos os dias? Até quando uma pessoa diz isso para a gente já sabe, não é? Eis que eu estou convosco todos os dias. Mas quando alguém diz isso para a gente, faz bem. Ajuda a gente a reafirmar a fé. Então é muito importante que na oração a gente relembre as promessas de Deus. Por isso que a oração de Jacó foi uma oração notável. É a primeira lição que nós tiramos. A segunda lição que nós tiramos desta oração notável de Jacó é que nós precisamos nos humilhar. Humilhe-se e Deus o exaltará. Assim que ele recorda as promessas, olha o que ele diz. Ele olha para ele mesmo e ele se lembra do que ele tinha feito. E ele fala assim:
não sou digno. Não sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Olha só. Aí ele diz, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Porque ele dividiu o povo que tinha com ele. Olha, naquele período, apesar das trapaças do tio dele, Jacó conseguiu ficar rico a ponto do gado dele, dos bens dele, começar a suplantar os bens do tio. Deus o abençoou. E ele que passou aquela região com apenas um cajado, ele volta agora com 12 filhos, com muitos empregados, e volta com um gado, uma quantidade de gado imensa. Se vocês continuarem lendo aí, vocês vão ver os presentes que ele manda para Esaú na frente dele. Quantas vacas, quantos camelos, quantas camelas. Olha, que coisa, hein? Quantas cabras, quantos bodes, que ele manda como presente para o irmão, tirando do rebanho que ele tinha. Então ele fala, eu não sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade. Quer dizer, Deus usa conosco de misericórdia e de fidelidade. O que ele promete, ele cumpre. E tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus recomenda a nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte. Por isso que eu estou sempre dizendo, irmão, nós não temos autoridade para ficar decretando coisas para Deus. Nós temos que nos humilhar. Deus, eu não sou digno disto. O Senhor que é o dono, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que é fiel. E então Jacó se humilha. Então esta é a segunda lição que faz a oração de Jacó ser uma oração notável. Se nós fôssemos pegar aqui aqueles princípios de como orar, nós deveríamos o quê? Primeiro a gente começa exaltando a Deus. É como ele começa, falando que Deus é o Deus do avô dele, do pai dele, e que Deus é fiel, que Deus é misericordioso. Olha só. Qual o primeiro passo? O segundo passo agora? Confessar. Foi o que ele fez. Eu não sou digno. Eu não sou digno de que tu faças isso comigo. E qual é a terceira lição? Perseverança. Perseverar até ser abençoado, vitorioso. Olha Gênesis 32, 24. Meu irmão, você que está aí em casa, repita comigo esses 2 versículos. Tanto o versículo 24, quanto o versículo 26. Vamos ler juntos. Eu e vocês em casa. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Agora o versículo 26. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei se me não abençoares. Em outras versões dizem, enquanto não me abençoares. É muito interessante que Jacó trava uma luta com uma pessoa ali, e essa luta dura a noite inteira. E aquele ser que está lutando com ele
vendo que estava amanhecendo e que Jacó não o largava, ele fala: me larga, porque o dia está rompendo. E aí Jacó disse: eu não te largarei enquanto não me abençoar. Meu irmão, não desista, não pare de orar, não interrompa a sua oração, enquanto Deus não confirmar a promessa dele na sua vida. Persevere até ser abençoado, até ser vitorioso. Então esta é a terceira lição que nós tiramos desta oração notável. Jacó não desistiu, apesar dele se considerar indigno. Ele viu ali a chance dele receber a bênção que ele precisava, porque ele estava com medo do irmão. A quarta lição que nós tiramos dessa oração notável: seja abençoado como um vencedor e não como um trapaceiro. Até parece que tem a ver com o primeiro ponto, mas é por causa do que acontece a seguir agora. Em Gênesis 32, 26, quando aquele ser diz para Jacó: deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Aí aquele ser pergunta para ele: como te chamas? Qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Agora eu quero fazer um teste mais uma vez com os irmãos aqui. Olha, eu já falei esse assunto aqui na igreja diversas vezes. Por que o anjo pergunta a Jacó qual era o nome dele, se o anjo sabia? Quero dar um presente, hein? O presente está aqui para você dar. Porque Jacó já trazia para saber se ele iria mentir. Para saber se ele ia mentir. Olha, você respondeu metade da pergunta. Aqui ele respondeu, mas foi metade. Eu precisava de uma coisa mais objetiva. Bem, o porquê. Porque o anjo pergunta para Jacó qual é o teu nome, se ele sabia o nome de Jacó. Porque ele realmente tinha mentido. Mas porque o anjo queria abençoá-lo com o nome verdadeiro dele. Porque antes ele havia dito que o nome dele era Esaú. Quando o pai Isaac vai abençoá-lo, fala assim: quem és tu, meu filho? E ele diz o quê? Eu sou Esaú. Olha só, eu sou Esaú. E agora ele fala para o anjo: não te deixarei enquanto não me abençoares. O anjo diz: tudo bem, eu vou te abençoar. Isso é a nossa dedução, não é? Mas como é mesmo o teu nome? Como é mesmo o teu nome? Qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. Ah, não é Esaú, não? Vocês sabem que, de um certo modo, ao ele dizer que o nome dele era Jacó, de um certo modo, aquela bênção que ele recebeu lá fica anulada. Porque ele havia recebido a bênção como Esaú. Mas agora ele tem que acertar as coisas. E quando ele diz que o nome dele é Jacó, aí ele precisa mudar de nome. Aquele nome estava prejudicado. Em Gênesis 32, 28, então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe
lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Às vezes a gente se apressa, irmão, para fazer uma coisa. O nome de Jacó um dia seria mudado. Um dia ele receberia a bênção com outro nome. Mas não como Esaú. Ele receberia a bênção como Israel. Então disse: já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meus irmãos, nós precisamos rever nossa vida. E de que forma nós recebemos o que temos até aqui. O que precisa ser mudado. Porque nós queremos ser abençoados por Deus, mas não queremos mudar. E aí, como o irmão Jaconias disse, queremos continuar numa mentira. O irmão vai ganhar o livro, viu? Porque ninguém respondeu como o irmão respondeu, então o livro é seu. Queremos, de um certo modo, ser abençoados com uma mentira. Irmãos, e como isto acontece na vida? Quantas pessoas têm diplomas falsos? Isso tem se tornado quase que uma coisa normal no Brasil. A pessoa paga por um diploma. A pessoa paga por um TCC. Eu não estou dizendo que você não possa pagar para alguém ensinar você a fazer um TCC. Eu quero fazer o meu TCC, eu não sei fazer, me ensina, me ajuda, que eu te pago. Não tem problema, você quer aprender, você quer fazer. Ou então você diz: me ajuda aqui, eu quero fazer, me ajuda. É um amigo seu que ajuda e te dá as dicas. Corrige os teus erros. Não, isso aí não é errado você fazer isso. Eu estou falando numa área. Vocês viram um exemplo recente que tivemos aqui de determinada pessoa que foi candidata a um cargo no ministério e depois não pôde provar que as graduações que aquela pessoa alegou ter, que eram verdadeiras. Eu até nem duvido, assim, que não fossem verdadeiras, mas não pode provar naquele momento. Então são riscos na vida da gente de bênçãos. E aí que eu não sou favorável a pessoas que, como se diz popularmente, colam nas provas. O aluno que não sabe a matéria, mas pede uma cola ao seu colega. E aí você diz assim: mas eu já fiz isso. Ok, Jacó também fez. Mas o que aconteceu? Deus deu a oportunidade dele se arrepender. Tanto que ele começa orando e dizendo: eu não sou digno. E depois, quando o anjo pergunta, ele fala a verdade: não, meu nome é Jacó. Vamos consertar as coisas daqui para frente. Eu fiquei sem a minha certidão de nascimento até por volta dos 15 anos de idade. E eu estava morando em São Paulo e meus pais moraram por um tempo em São Paulo e voltaram para a Bahia. E aí, eu precisei da minha certidão. Não tinha. Aí meu pai vai lá no cartório para me registrar. E a escrivã, era uma escrivã, pergunta para ele como é o nome do menino. Ele falou: Zé Lito. Olha só. Aí a escrivã tascou lá Zé Lito. E aí me chega essa certidão de nascimento lá em São Paulo com o meu nome de Zé Lito.
Mas eu era Joselito. Todo mundo sabia que o meu nome. Zelito era um período de casa. E eu fiquei tão injuriado, porque um dia alguém fez um bullying comigo lá, e eu peguei uma sandália havaiana, tentei apagar aquilo e rasgou. Arrancou o topo no lugar do nome Zelito. Aí não ficou nada. Aí eu volto para a Bahia e chega lá um parente meu, resolve me registrar novamente. Aí ele me registra de novo. E me registra como Joselito. Mas colocando um ano a mais do que eu tinha. A vida não é fácil não, irmão. A vida não é fácil, sabe? E aí, eu era um adolescente naquela época. Para mim, estava tudo certo. Era uma pessoa da família, pessoa, né, mais velha, um dos membros da família mais velhos, né, que me registrou. E o cartório também aceitou aquilo. Então, para mim, estava tudo certo. Eu fiz todos os meus documentos daí para frente com o nome de Joselito, mas só que o nome da minha mãe também estava errado lá. E o nome da minha avó, era um negócio, você lembra mesmo. Ok. Mas aí, daí para frente, eu fiquei com todos os meus documentos como Joselito, tendo um ano a mais de idade. Mas só que tinha aquele Zelito lá, né? Existia no cartório da minha cidade lá, o Zelito, sem falar do José lá do padre lá, né? E aí eu comecei a ficar incomodado com isso, e eu constituí um advogado, pedi para ele resolver esse problema. Aí ele falou assim, olha, vamos então tentar buscar a certidão de batismo lá na igreja católica para provar que seu nome é Joselito. Aí quando chega lá, está só José. Bom, o certo é que o juiz aceitou os arrazoados, as argumentações do advogado, né, de que eu era conhecido como Joselito, que todos os documentos que eu tirei daí para frente era Joselito, e que a minha idade certa foi aquela que meu pai colocou na minha certidão de nascimento. Ele colocou certo. O nome colocou errado. E aí consertou tudo, né? Aí voltou, anulou a certidão de nascimento, aquela certidão segunda, tá? E corrigiu a primeira, de Zelito para Joselito. Mas ele tem que pagar, tá? O custos, os pagamentos que a gente tem que ter na vida por causa de um erro nosso ou de alguém. Mas, graças a Deus, que eu tive tempo de resolver isso. Não sei se conseguirei resolver ainda algumas pendências que tenho na minha vida e que todos nós temos, né? A gente começa a fazer uma avaliação da vida da gente, a gente começa a perceber que houve muitas coisas, muitas decisões na vida da gente que a gente pegou a bênção de modo que não era o correto. E assim a gente precisa ir ajustando, e foi o que Jacó precisou fazer naquele momento. Eu queria que cada irmão, ao sair daqui, nessa noite, os irmãos que nos assistem também, pudessem pensar, o que eu preciso consertar? Deus quer me abençoar, mas do modo como eu estou, eu não posso receber a bênção. Eu estou em cima de algo que de repente é uma mentira. Como eu posso ser abençoado? Quinta lição e última que nós tiramos. Lute até ser tocado
por Deus. Em Gênesis 32, 25 diz assim: vendo este quem? O anjo, que não podia com ele com quem? Com Jacó. Não é estranho que um anjo não pudesse com Jacó? E depois nós vamos saber que na verdade era o próprio Deus, era o próprio Jesus que estava ali. Porque o próprio anjo vai dizer, lutaste com Deus. E mais lá na frente, Osés vai dizer que Jacó lutou com Deus. Como assim? Não pôde com ele. Irmãos, o poder da oração. O próprio Deus nos fornece esse subsídio, não de limitar o poder dele, mas no sentido de a gente se envolver tanto com Deus, que mesmo querendo, ele não pode, não porque não tem o poder, mas porque ele impõe-se a si mesmo isso. Ele impõe a si mesmo isso. Eu não posso fazer isso, não que ele não possa, não tenha poder. Então, aí ele fala, bom, já que ele está sendo tão insistente na oração, aquela história da viúva, mesma coisa, que insistia tanto com aquele juiz iníquo, que ele falou, ainda que eu não tema a Deus, respeite os homens. Então, há o mesmo princípio para Deus, no sentido de que ele sendo Deus, vendo uma pessoa tão insistente, tão persistente, e num momento tão desesperador como ele estava, Deus não podia deixá-lo. Que coisa sensacional, extraordinária. Que a oração pode fazer? Como a oração pode, irmãos, num bom sentido, prender Deus a nós, deixar Deus ligado a nós e nós ligados a Ele. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Muito legal isso aqui, né? Com o homem. Capítulo 32, versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Muitas vezes, irmãos, na nossa luta com Deus, algo é mudado em nossa vida. Jacó não teve apenas o nome mudado, mas até algo no físico dele mudou para marcar que ele teve o encontro com Deus. E muitas pessoas esperam que o encontro com Deus lhes vá proporcionar cura. Mas naquele dia foi o contrário. O encontro de Jacó com Deus e a luta dele com Deus o tornou manco. Ele manquejava. Mas quem disse Jacó manquejando, iria dizer que ele manquejava por quê? Porque ele lutou com Deus e venceu. A ferida, a cicatriz de uma luta com a divindade. E às vezes acontece isso conosco. Nós temos perdas. Às vezes até aquela cura que nós queríamos pode não acontecer. Porque tudo que Deus faz é para a glória dele. No caso de Lázaro, Jesus deixou Lázaro morrer. Deixou morrer. E lá em João capítulo 11, versículo 4, vai dizer o quê? Que esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela.
Eu quero concluir, e os irmãos podem projetar, concluir essa mensagem com os seguintes pontos que nós destacamos aqui. Você precisa orar sem manobras. Quando for orar, não use de manobra. Humilhe-se até que Deus o exalte. Humilhe-se até que Deus o exalte. Deixe Deus exaltá-lo. Persevere na oração até ser abençoado. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Ser abençoado no seu próprio nome e não se aproveitando do nome de terceiro. Eu fui fazer exame de algumas vezes e mais de uma vez a pessoa me pediu a carteirinha do convênio e a minha identidade. Me pediu na recepção, me pediu na hora que foi fazer a ficha e me pediu na hora de fazer o exame. Aí eu perguntei, tem gente que trapaceia, tem gente que dá o documento de outro e faz o exame no lugar do outro? Ela falou, pois é, infelizmente. Que coisa, né? Que coisa. Então, receba a bênção, meu irmão, no seu próprio nome. Se por acaso você for tocado por Deus, creia que tudo que Ele faz é para a glória do Senhor Jesus.